Então, boa noite a todos. Nós vamos iniciar os estudos da noite. Antes, porém, gostaríamos de avisar a todos que esta aula, este encontro, será depois colocado no canal do GAEB no YouTube. Então, em razão da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei 3.709, de 14 de agosto de 2018, quem não desejar que sua imagem seja divulgada por essa ferramenta, que mantenha doravante sua câmera desligada. Aquele que não tiver nenhum impedimento ou não se opor quanto a isso, fica à vontade para manter ou abrir sua câmera. E assim fazendo, já estará de maneira subtendida, concordando com a divulgação de sua imagem pelo canal do GAEB no YouTube. Gostaríamos de dar uns avisos aqui para vocês. Convidar, na verdade, inicialmente, a vocês a nos seguirem lá no Facebook e também no Instagram, que a gente está sempre colocando lá avisos, as palestras, alguma notícia de importância, né, lá do GAEB, e sem falar no site, gaeb.org.br, seria interessante que vocês também acessassem lá o nosso site. Lá nós temos todos os departamentos, as últimas notícias, temos vídeos de encontros de anos anteriores. Quanto ao canal do GAEB no YouTube, aquele que ainda não se inscreveu, nós pedimos que o faça. É facinho, é só clicar ali no inscreva-se, está em vermelho, né? E você vai colocar o seu e-mail e vai já fazer parte lá do nosso canal no GAEB. Vai nos seguir lá, estará inscrito no canal do GAEB no YouTube. E também a gente pede que não fique só nisso, não. Durante as transmissões, principalmente ao vivo, né? Coloque lá seus comentários, dê um like lá, caso estejam gostando do vídeo, enfim. Então, é de suma importância a participação de vocês, todos vocês conosco. E toda sexta-feira, nós temos também ao vivo, pelo canal do GAEB no YouTube, as palestras públicas, né? São ótimas palestras, nós temos ótimos oradores que estão lá expondo para nós, de uma forma clara, elucidativa, temas diversos dos postulados espíritas. Então, fica aí o nosso convite. Não esquecendo também que, como hoje aconteceu, nós temos a evangelização infantil de 15 em 15 dias. Temos também, além da Mocidade Espírita Rafael Thomas, nós temos o Grupo de Pais, que também começa às 9h30, no domingo. Então, no domingo, nós temos 2 atividades. Fica aí o convite para vocês. É só acessarem lá o nosso canal no YouTube, vocês vão poder assistirem a essas atividades. Concitamos a todos, nesse momento, a elevarem o pensamento até o mais alto, até o Divino Mestre Jesus, inicialmente agradecendo a Deus, nosso Pai, Criador incriado de todas as coisas, pelo dom da vida, por essa oportunidade bendita de estarmos aqui na crosta terrestre, sorvendo os ensinamentos possíveis ao nosso crescimento, seja através da expiação de erros transatos, que vai nos possibilitar a reparação, seja como as provações que a vida se nos impõe, seja cumprindo a nossa missão, mesmo que seja minúscula, perante a família, perante a sociedade onde estamos inseridos. Então, que possamos aproveitar nosso estado aqui na matéria, é curta em relação à eternidade que somos, né? Somos espíritos eternos, jamais morreremos, uma vez criados. Então, caros irmãos, com esse pensamento, pedindo já a proteção dos bons espíritos, dos espíritos que trabalham com a nossa mentora Joana de Ângeles, para que nós possamos repassar da melhor forma possível o conteúdo da noite e que vocês também possam absorvê-lo, contribuindo assim para o progresso individual de cada um aqui presente. Com esse pensamento, então, queremos, em nome dessa equipe, em nome de Jesus, nosso mestre, o médico dos médicos, mas, e sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, iniciar a nossa reunião de estudos na noite de hoje, rendendo graças a Deus. De imediato, então, caros irmãos, passamos a palavra para nosso irmão Lelis, que vai desenvolver a primeira parte do tema de hoje, o começo de uma jornada. Boa noite a todos. Vamos, então, compartilhar aqui algumas imagens. A primeira parte coube a mim desse tema tão interessante, o começo de uma jornada. Mas que jornada, né? É bom especificar. Nós estamos nos referindo à reencarnação.
a jornada na experiência física, no mundo corpóreo, a existência corporal. Daí a imagem simbólica de um bebê recém-nascido, que é um corpo ainda em formação, em desenvolvimento, criado especialmente para um determinado espírito reencarnante, com toda uma programação adredemente elaborada para uma existência no mundo físico, acumulando assim suas experiências mais uma vez. Então, gente, vamos seguindo. Bem, uma existência física, seja conforme se apresente, constitui bênção de alta relevância, pois que proporciona ao espírito o desenvolvimento das faculdades intelecto-morais que nele jazem, como herança transcendente do arquétipo representativo do velho sábio. Daqui a pouco a gente recorda um pouquinho do que vem a ser o arquétipo do velho sábio, que é apenas um entre muitos arquétipos. Minha gente, a existência física, como foi dito, seja de qual forma que se apresente, na maior relevância social, ocupando posições sociais de relevância ou não, mesmo quando o espírito reencarna experienciando a indigência, essa existência sempre é de elevada importância. E a benfeitora continua dizendo: apresenta-se rica de beleza e fortuna, de harmonia e saúde, ou expresse-se em deformidades físicas, transtornos comportamentais e psicóticos. O renascimento no corpo, dando começo a uma jornada, representa oportunidade especial para a liberação da sombra. Aí é bom lembrar, né? A sombra são aqueles conteúdos que foram se acumulando ao longo da jornada heróica da alma, as existências passadas todas, como diz a benfeitora, inúmeras, multifárias existências, em que em cada uma delas o espírito vivenciou níveis sociais, riqueza, pobreza, doença, saúde, fealdade, beleza, enfim, todo esse conteúdo se encontra guardado, digamos assim, entre aspas, no inconsciente profundo, que é o self, o espírito imortal. E o conteúdo da sombra, ele tanto pode ser positivo quanto negativo. E essa sombra que decorre, de algum modo, das experiências fracassadas em outras existências. Por isso ela diz, de algum modo, porque nós temos conteúdos positivos que, por ser ignorados, então, eles estão na sombra. São talentos, aptidões, virtudes, dons que ainda não estão, digamos, em estado latente, dos quais não temos, neste momento, nenhum conhecimento. Então, são conteúdos positivos e negativos. Então, gente, a ciência espírita demonstra, no seu aspecto filosófico, o porquê desta ou daquela situação em que a jornada terrestre apresenta concessões superiores ou limitações que aparentemente impedem o processo da evolução. No primeiro caso, nós vemos que existem pessoas que têm uma existência regalada de facilidades,
Então, ela diz, neste primeiro caso, o ser imortal dispõe de oportunidades que facilitam a existência, contribuindo para a ascensão, muitas vezes também sendo uma verdadeira provação pelos perigos que cercam todo aquele que no mundo somente vem dispondo de facilidades, tendo abertas as portas das comodidades e do êxito. A gente vê uma imagem bem típica. De igual maneira, dificuldades, desafio, palavra composta, quais sejam problemas econômicos, emocionais, sociais, constituem um outro tipo de provação reparadora. A vida, ou melhor, a fim de aprender-se a valorizar os tesouros positivos que já tivemos e que em algum momento estiveram ao nosso alcance e foram aplicados moralmente de forma incorreta. As implicações afligentes, ou seja, as nossas aflições, representam processo educativo para a valorização dos recursos espirituais que constituem a vida. Então, tudo, absolutamente tudo que vivenciamos está no processo educativo do espírito imortal que veio para essa jornada. E aí a gente lembra do bebezinho. Quão importante é esse começo? Uma vida toda preparada no plano espiritual para que o espírito continue a sua vilegiatura evolutiva, e os pais têm uma grande responsabilidade nisso, mas não só os pais, o próprio interessado, o espírito reencarnante, ele é preparado antes, e ele tem sempre, a qualquer momento, a companhia dos benfeitores espirituais que endossaram a sua existência. O guia espiritual, chamado também de anjo guardião, os espíritos familiares, que são pessoas que nos amam e a quem amamos também, com quem já tivemos outras experiências passadas, sendo como mãe, pai, irmãos, filhos, avós, amigos, que estão sempre que podem, que têm permissão, nos auxiliando e nos envidando esforços para nos conduzir na senda do bem. Mas, para isso, é claro, nós lembramos neste instante que é preciso vida íntima. Se nós não temos vida íntima, momento de convivência conosco mesmo, a busca do autoconhecimento, não captaremos as ideias, os pensamentos, a inspiração da espiritualidade superior. E, pior, estaremos em sintonia com espíritos trevosos, aqueles que se posicionam como nossos inimigos, que querem nos perder, e também aqueles que têm inveja, né, de quem já está mais evoluídos do que eles mesmos. Nada obstante, outras existências apresentam-se amputadas pelas deformidades orgânicas, pelas deficiências mentais, pela ausência de possibilidade de utilização da razão e da lógica. Vejam, aí já é expiação, né? Em mecanismo de expiação. Qual é a diferença, gente, de expiação para provas? No caso da expiação, não há como modificar o quadro. A pessoa que nasce, por exemplo, cega, sem as órbitas, os olhos, não há como, na maioria dos casos, quase que na totalidade, não tem como reverter. Vai ser cego durante toda essa jornada. Uma deformidade física também não é possível. Existem as próteses e tal, que aliviam um pouco, mas a pessoa sempre vai ser deficiente física, né? E também deformidades cerebrais, paralisia cerebral, por exemplo, e outras tantas enfermidades no campo
do sistema nervoso central, incluindo o cérebro. Aí não tem como reverter. Então, é expiação, né? Como se fosse um cárcere mesmo. Já no caso da prova, a pessoa pode, pelo seu livre-arbítrio, pelo seu esforço, mudar o quadro. Por uma vontade firme e forte de transformação íntima, ela pode mudar o quadro, sim. Pode minimizar as aflições e, por consequência, ampliar o seu bem-estar, a sua felicidade. Então, as pessoas, os espíritos encarnados em deformidades orgânicas, deficiências mentais, com a ausência de possibilidade de utilização da razão e da lógica, eles estão em mecanismo de expiação, que é também um mecanismo de reeducação, de reequilíbrio do calceta, do espírito endividado, perverso, renitente no mal. Então, esses processos propiciam reflexões profundas no inconsciente individual do espírito aprisionado no corpo debilitado, valorizando tudo quanto foi aplicado de maneira perversa e destrutiva anteriormente. As tremendas feridas, vamos voltar um pouquinho, como eu prometi, lá no arquétipo representativo, depois a gente retoma aqui, tá? Então, Jung foi o cientista suíço que trouxe a psicologia analítica, que está composta exatamente dos arquétipos, dos complexos, e o arquétipo, traduzindo assim, grosso modo, rapidamente, é um modelo, uma imagem antiga, como vem do grego, arque, antigo, e tipo, imagem ou modelo, algo que trazemos em nós, na nossa natureza de espírito imortal. E, nesse caso, nós nos referimos ao velho sábio, que é um arquétipo contido no espírito imortal, que Jung chamou de self. Então, quando se fala self, dentro do espiritismo, entenda-se espírito imortal, o ser em si mesmo, não a aparência que vemos através do corpo e da conduta atual. Então, o velho sábio, ele tem como origem a divindade, ou vir a ser. Tudo o que seremos futuramente, no estado de angelitude, no qual se encontra Jesus. Jesus é o nosso guia e modelo, e ele já alcançou o ápice da evolução da criatura, que em relação ao seu Criador, que é único, é Deus, é relativa, é uma evolução relativa. A perfeição absoluta é um atributo único do Criador. Suas criaturas não têm, nunca alcançarão a perfeição absoluta como ele. Então, é perfeição relativa, como ocorre com Jesus. Repetindo, nosso guia e modelo. Então, no self, encontra-se a Imago Dei. Imago Dei é uma expressão latina que, traduzindo para o português, quer dizer imagem de Deus. Então, o arquétipo representativo do velho sábio tem uma íntima ligação, conexão com a Imago Dei, que é a imagem primordial, que tem sinonímia com arquétipo. Então, a Imago Dei, a imagem de Deus, é da natureza do espírito imortal, ou seja, cada um de nós fomos criados com essa imagem primordial, o arquétipo primordial. Portanto, segundo o Carl Gustav Jung, emergem todos os demais arquétipos a partir
desse primordial que é a imagem de Deus em nós. E aí, por consequência, como temos inscritos em nosso inconsciente todas as leis naturais e eternas, na nossa intimidade, esculpidas em nosso inconsciente profundo, na consciência, como se lê no Livro dos Espíritos, então, esse é o nosso vir a ser. Nós temos um impulso natural para sermos perfeitos. É o que se chama também de deotropismo, fazendo uma analogia com o heliotropismo, que acontece com os vegetais. O modelo mais usado é o do girassol, que segue a rota do Sol, sempre voltando a sua face para a luz do Sol. Desde quando ele nasce até o pôr do Sol, essa planta acompanha. Então, é uma atração irresistível que nós temos também por Deus, pela divindade. E nós temos essa divindade íncita em nós mesmos. Então, voltando ao ponto onde estávamos, aqui mesmo. É de relevante importância a elaboração de um programa educacional para todos os começantes de novas jornadas, porque não trazem à mente como uma folha de papel em branco, na qual irão escrever as experiências. Sabemos que na área da educação, também, dentre outras, há um século ou mais, há pouco menos de um século, havia essa teoria de que a mente humana, o ser recém-nascido, era como uma tábula rasa, ou seja, uma folha de papel em branco, o que não é verdade, tendo em vista que o corpo vai abrigar, muitas vezes, na maioria das vezes, um espírito muito antigo. Mesmo que não seja muito antigo, é um espírito que já teve diversas existências, pelo simples fato de ser humano, visto que todo espírito passou pelos vários níveis de evolução, começando pelo reino mineral, depois pelo reino vegetal, reino animal e agora reino hominal ou humano. E assim, exatamente pelos impulsos naturais de evolução íncitos no ser, a Imago Dei, o arquétipo do velho sábio ou da velha sábia, no caso da ânima, e o velho sábio, no caso do ânimos, nós temos esse impulso natural para evoluir. Então, as nossas jornadas foram muitas para que pudéssemos chegar até o ponto em que nos encontramos na humanidade. Então, o espírito, ele precisa, é extremamente importante a elaboração desse programa educacional para todos os começantes. Aí a gente traz à baila a nossa responsabilidade enquanto pais, avós, educadores, de um modo geral, porque somos educadores sempre, a começar por nós mesmos, temos o dever de nos educar dia após dia. E, se não for assim, não teremos condições de educar a mais ninguém. A mais ninguém. Então, é uma necessidade imperiosa e é uma condição da qual não podemos nos furtar, a condição de educador. O renascimento no corpo, dando começo a uma nova jornada, representa a oportunidade especial para a liberação da sombra. Por isso, nós demos alguma ênfase para a sombra, que decorre, de algum modo, das experiências fracassadas em outras existências. Nós tivemos erros e acertos, é preciso lembrar. Não só erros, não só experiências fracassadas. Temos também desenvolvidas certas virtudes, certas aptidões.
habilidades, conhecimento, mas também temos o saldo negativo, para que a gente mantenha na consciência a necessidade de continuarmos desenvolvendo as nossas virtudes, aptidões, qualidades, e, ao mesmo tempo, simultaneamente, nós vamos reparando os erros cometidos através do bem, através do amor. Se essa não for uma atitude consciente de fazer isso, de forma consciente, agindo no bem, no caminho reto, então vai pela aflição mesmo, vai pela dor mesmo, até que tomemos consciência de qual é o objetivo primacial da existência no mundo. E, de novo, a gente volta a falar, como fizemos nos encontros anteriores, as conquistas horizontais, ou seja, patrimônio, posição social, profissão, tudo isso compõe as conquistas horizontais. Elas são necessárias, são indispensáveis e são exercício para o desenvolvimento moral e intelectual. Sem isso, não haveria como. Se tivéssemos nos mantido nas cavernas ou nas palafitas, teríamos poucos recursos para desenvolvimento da inteligência e da moralidade, da ética, né? Então, tudo faz parte do processo. O que não podemos é nos apegar demais a essas conquistas horizontais, dar prioridade às conquistas verticais, que é o desenvolvimento das aptidões do espírito imortal que somos em direção a Deus, em direção à perfeição, seguindo o nosso guia e modelo, que é Jesus. Um momentito, deixa eu me situar aqui. Então, Joana de Ângeles fala a respeito disso. Deixa eu voltar aqui, que eu tinha avançado um pouco aqui no meu texto, tá? Tá. Então, ela diz assim, as tremendas feridas apresentadas na alma requerem a cura através do tempo, enquanto que, nas provações, as experiências redentoras facultam a diluição do sofrimento, a união da sombra com o self, proporcionando o equilíbrio e facultando a redescoberta das infinitas possibilidades de harmonia psicológica e de individuação. Vejam só, a benfeitora enfatiza o tempo nos é dado, agora falando da existência física, a existência corporal, as curas promovidas através do tempo, através do tempo. Nas provações, as experiências redentoras propiciam, oportunizam, facultam a diluição do sofrimento, a união, assim por consequência, né? A união da sombra com o self. Então, o que isso significa? Vamos recordar. O autoconhecimento é principalmente para trazer a sombra, os conteúdos sombrios, para a área da consciência. E aí a gente começa, como sempre digo, pelo reconhecimento, etapa na qual ocorre a aceitação de mim como sou. Eu tenho realmente tais deficiências morais, eu tenho realmente tais deficiências cognitivas, eu tenho realmente tais deficiências, essas e aquelas. E reconhecendo, agora é claro, com honestidade, com lucidez, por meio do mergulho para a realidade íntima, o eu comigo mesmo, me identificando. E aí, na última frase desse pensamento, quando ela disse
facultando a redescoberta das infinitas possibilidades que estão dentro de nós, de harmonia psicológica e de individuação. Observe, na medida em que vamos aprofundando nesse processo de autoconhecimento, de autodescobrimento, nós vamos nos individuando. É o processo de individuação, termo criado por Carl Gustav Jung, que significa eu me tornar eu mesmo, eu me tornar quem realmente sou. Porque, normalmente, o que fazemos é nos identificar com alguma persona, escondendo por trás dela o que realmente somos. É claro que tem o lado saudável disso. Se eu me exteriorizar como realmente sou, em qualquer lugar, eu não vou ser aceito. E não seria possível, portanto, a convivência pacífica em sociedade. Mas é para mim mesmo. Nós temos que nos identificarmos para nós mesmos, estarmos conscientes das nossas deficiências morais, éticas e todas elas. Porque assim, somente assim, teremos condições de burilamento, de reforma, de transformação, de eliminação da sombra através da busca da luz, como diz aí o slogan do nosso curso, em busca da iluminação interior. Assim, a nossa jornada é de extrema importância. O objetivo dessa jornada, nós temos que estar muito conscientes desse objetivo, não nos entregando totalmente às conquistas horizontais, vendo-as apenas como exercício, como métodos educativos para o espírito reencarnado que somos. Se formos bem-sucedidos nas nossas buscas horizontais, ótimo, significa que aproveitamos bem os exercícios para o desenvolvimento intelectual. Mas não nos esqueçamos do desenvolvimento moral, pelo amor de Deus, né? Nesse emaranhado que os arquétipos mais variados, heranças naturais acumuladas no inconsciente coletivo e transferidas para o individual, que a nova jornada proporcionará a busca da plenitude. Então, olha só, esse emaranhado que os arquétipos mais variados se apresentam, né? E são nossas heranças. E aí a gente reforça mais uma vez, arquétipos são, vamos fazer uma analogia, formas, aquelas formas mesmo de fazer pão, de fazer bolo, elas saem da fábrica no mesmo formatinho, não é? Milhares de unidades, no mesmo tamanho, nas mesmas medidas, oferecendo condições para que se façam bolos, pães e tal. Então, cada cozinheira, cada cozinheiro vai usar a mesma forma, mas nunca será igual o conteúdo. Aí é uma analogia que eu acho assim apropriada para entendermos o que é arquétipo. Arquétipo é a forma que recebemos da divindade para desenvolver todas as nossas aptidões de espíritos imortais que somos. E a gente pode lembrar aqui alguns arquétipos, depois do que já falamos, que é o velho sábio, que é depositário de sabedoria. Ele é sempre representado nas histórias, nos filmes, como o mágico, o monge, o velho sábio mesmo, o preto velho, enfim. E é uma imagem que criamos a partir desse arquétipo, que está íncito na natureza, em nossa natureza. Mas podemos nos lembrar também do arquétipo do herói, quando a gente vai à luta por uma boa causa para salvar uma comunidade ou um indivíduo ou a nós mesmos, aí se manifesta o arquétipo do herói. Mas temos o arquétipo também, a mãe, o pai, todos nós temos aptidão para sermos pai, mãe, amante, irmão, herói, e por aí vai. A forma é a mesma. Mas será que eu vou ser um herói igualzinho ao herói Eurípides? Ou ao herói Eliseu?
ou a heroína Luimar. Não, a forma é a mesma, porque é o arquétipo. Mas o conteúdo será sempre individual, inimitável, único, porque cada um é único, cada um de nós é único. Então, esses arquétipos, eles estão contidos no inconsciente coletivo. E aí foi quando a benfeitora nos disse, né, que estão acumuladas no inconsciente coletivo. Porque eu já fui mãe, eu já fui pai, eu já fui herói, inúmeras vezes, assim como você também foi. E isso representa o inconsciente coletivo. Mas tudo transferido para o inconsciente individual. Tudo isso transferido. Eu tenho o meu próprio modo de usar a forma, de desenvolver o arquétipo, de usar esse arquétipo para o meu desenvolvimento pessoal, ao mesmo tempo que ele é também desenvolvido no coletivo. Que nós aprendemos sempre uns com os outros. De igual modo, os conflitos que aturdem a infância, quando não resultam das castrações, imposições, choques familiares na atual existência, são reminiscências de realizações não concluídas, de atividades interrompidas, de condutas irrefletidas e tormentosas no seu passado espiritual. Então, aí o mau uso dos arquétipos. Será que fui bom pai ou um pai mau? Um pai negligente, um pai déspota, tirano, castrador? Então, o arquétipo ele pode resultar em bem ou em mal, certo? Então, aí o complemento da benfeitora Joana de Ângeles para o nosso entendimento dos arquétipos do inconsciente coletivo transferidos para o consciente individual. As nossas heranças naturais acumuladas ao longo da jornada evolutiva de muitas reencarnações. Como foi que eu desempenhei o meu papel oriundos dos arquétipos? Foi bem ou foi mal? E aí vem esses conteúdos que se manifestam a partir da infância, perturbadores ou pacificadores. Quando agi bem, eu tenho uma conduta equilibrada, alegre, não totalmente, mas predominantemente alegre e equilibrada. Agora, se sou uma criança perturbada, difícil convivência, então o que se manifesta são conteúdos perturbadores resultantes, como diz aí a benfeitora. Os conflitos que aturdem a infância quando não resultam daquilo que se sofre nessa existência, né? As castrações, imposições, choques familiares dessa existência. Se não é isso, são reminiscências ou lembranças que ficam lá no inconsciente, se manifestando na área da consciência de forma indefinida, confusa, perturbadora, resultante das realizações não concluídas, de atividades interrompidas, de condutas irrefletidas e tormentosas do nosso passado espiritual. Por isso, a necessidade do autoconhecimento, da meditação, da oração e, sobretudo, da ação no bem, fazendo o bem a começar por quem? Por si mesmo. É ler boas leituras, estudar, exercitar o que estudou, desenvolver o conhecimento, o campo intelectual e moral, porque ao buscarmos o conhecimento, esse é o desenvolvimento intelectual. Ao colocarmos em prática para o bem, esse é o desenvolvimento moral. Então, aí já começa o processo de autoeducação, para que possamos, assim, sermos excelentes educadores. Em razão da anterioridade ao corpo físico, ao corpo, trazemos também, armazenados no perispírito, os contributos das vivências passadas, que se manifestam desde cedo
como tendências, aptidões, anseios ou conflitos, inquietações, impulsos autodestrutivos de sublimação e complexos de comportamentos que irão tipificar o ser humano. Qual é o tipo? Ali está na imagem o corpo em formação ainda na vida intrauterina, mas quem é que trabalha para que esse corpo se desenvolva? O espírito imortal, que está ali logo atrás, trabalhando, porque esse processo está impresso no perispírito. É como um automatismo, é uma dádiva divina, uma bênção do Criador. Esse automatismo desenvolvido ao longo de incontáveis experiências, desde o primeiro reino mineral, onde foi desenvolvida a aglutinação das moléculas, depois no reino vegetal, onde se começam os pródromos das sensações, depois no reino animal, onde se desenvolvem os instintos, e por fim, no reino hominal, onde alcançamos, a partir das sensações, vem as emoções, e aí também a razão, o desenvolvimento da inteligência. As estatísticas demonstram que nós estamos lidando com a razão há aproximadamente 10 mil anos, então é muito recente o nosso processo de desenvolvimento intelectual no âmbito da raça humana, da humanidade no planeta Terra. Só 10 mil anos. Então, estamos ainda engatinhando, né? Então, ali está o espírito imortal dirigindo a formação do seu novo veículo que ele vai utilizar nessa jornada. E não importa se esse veículo estará em perfeitas condições, com deficiências, com limitações, é sempre uma bênção, como foi dito no início das nossas reflexões aqui trazidas por Joana de Ângeles. A vida, em consequência, rompe a barreira do mundo físico e das suas manifestações para expressar-se em toda a sua plenitude, como de natureza energética ou espiritual, constituindo a realidade pulsante de onde emerge a vida de formação material, por onde o espírito transita muitas vezes em períodos breves estabelecidos entre o berço e o túmulo. Agora observem, em períodos brevíssimos, chamados ou estabelecidos entre o berço e o túmulo. Então, essa jornada, em comparação à vida real, à vida de espírito livre, é muito breve, é um piscar de olhos entre o berço e o túmulo, períodos breves, não é? Então, eu achei maravilhoso ler esse parágrafo e eu tive que parar e refletir, e isso traz também uma carga emocional muito forte, porque a gente fica pensando onde eu estava antes, como eu estava antes, e meus filhos, que tanto amo, como estavam, onde estavam, qual é o compromisso estabelecido entre eu e eles? Minha esposa, meus pais, que ligações tão antigas. Então, aqui desse trecho, a vida, em consequência, rompe a barreira do mundo físico. A vida não é só a vida orgânica, é muito mais que isso. O corpo é apenas um veículo. O ser imortal tem vida em abundância, infinita, em comparação com a vida material, é uma plenitude infinita e é eterna. Nós somos imortais. E o mundo físico, né? Rompendo a barreira do mundo físico e das suas manifestações, nós nos expressamos, a vida se expressa em toda a sua plenitude,
como de natureza energética ou espiritual. Lá no livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior, nós temos um capítulo lá, o Ser Real. O primeiro tópico, se eu não estiver enganado, é a complexidade do ser em relação à energia. Eu não me lembro o título exatamente agora, me fugiu. Estou precisando, aí não lembrei. Quando eu não preciso, eu lembro fácil. Então, complexidades da energia, viu? Me deram puxão de orelha e já me deram a resposta. Então, complexidades da energia. Ali a gente vê, né, que nós somos energia pensante. Eu acho tão bacana essa expressão usada pela benfeitora. Nós somos energia pensante. Então, aí, transcendendo essas barreiras da vida corporal, nós entramos aí e descobrimos, né, nos expressamos, a nossa vida se expressa em toda a sua plenitude como de natureza energética e espiritual, constituindo a realidade pulsante, de onde emerge isso aqui, o corpo físico. A aparência física é produzida por essa realidade pulsante. O perispírito, como vimos nos slides anteriores ali, ó, gerando, trabalhando para a formação de um novo corpo, para uma nova jornada, atendendo aos imperativos das leis naturais de Deus, o Criador. Então, a gente vê aqui a beleza desse pensamento da benfeitora, né? Que todas as manifestações do mundo físico de uma realidade pulsante, de uma natureza energética e espiritual. Avançando, Carl Gustav Jung, ele não era espírita, a mãe dele era médium, tinha também um tio que via a sua esposa desencarnada se manifestar, se apresentar, sentando-se numa poltrona e ditando a ele determinados textos. Então, ele tinha assim, esse contato indireto com o espiritismo, mas ele nunca foi espírita. Mas é dele essa frase aí, que eu tirei só um fragmento, onde ele diz: se de um lado nossas faculdades críticas duvidam de todo caso individual de aspecto espírita, somos, contudo, incapazes de demonstrar um caso sequer da não existência de espíritos. Olha só a sabedoria desse magnífico, extraordinário cientista, né? Então, ele era um acadêmico, gente. Ele se dedicava à pesquisa científica, mas a dedicação dele, a tarefa dele, estava registrada no seu inconsciente profundo, porque ele trouxe essa programação do mundo espiritual. Joana de Ângeles já nos revelou que tanto ele quanto Freud e outros tantos foram preparados lá na espiritualidade, e ela participou dessa preparação, assim como ela também participou da avaliação após o término da tarefa que eles vieram realizar na Terra. Então, é preciso que nos alegremos e temos o maior valor na psicologia moderna, que é profunda, espiritualizada, e que veio nos contemplar com uma ideia mais abrangente, desenvolvida, ampla, da vida real, que é fora do corpo físico. Através dos sonhos, a gente tem esse contato, através da intuição, da inspiração, dos sentimentos, do pensamento. É óbvio que a vida se manifesta além do plano físico. E a jornada, nós temos aí muitos começantes, talvez alguns de vocês, como eu, temos alguns começantes no nosso lar, na nossa família, seja eles filhos ou netos, são começantes que precisamos cuidar, com muito zelo mesmo, com muito zelo,
Dr. Rafael passou uma mensagem esses dias, o diretor espiritual da nossa casa, nos alertando para a necessidade de estimularmos a nós mesmos e aos nossos irmãos de ideal espírita esse cuidado com as crianças, tendo cuidado de conduzi-las para a evangelização infantil, para os eventos todos, né, dirigidos ou elaborados para a educação do espírito reencarnado, especialmente nesse início, nesse começo de uma nova jornada. Então, fica aqui o nosso recado, e do Dr. Rafael, né? A gente está transmitindo. Então, numa análise moderna, tendo por alicerce os conceitos reencarnacionistas, pode-se afirmar que essas fixações, que pertenceriam aos tempos passados, também resultam de experiências que foram vividas pelo Self nas épocas e situações, nos povos e culturas que têm ativados e periodicamente expressa. Deixe-me... uma das temáticas que mais me encanta, assim, de estudar mais especificamente dentro da doutrina, embora não seja nada separado, né, tudo muito alinhavado, é a questão da reencarnação. E eu vou destacar essa percepção que a gente tem, né, de uma reencarnação com concessões, onde a gente vai ter oportunidades, ou então com limitações, é onde a gente vai ter a dificuldade, ou melhor, o nosso aprendizado vai se dar exatamente de como a gente vai lidar com essas dificuldades, mas tudo dentro de um processo educativo, né? E eu vejo que a percepção da educação espírita, que é uma educação que nos propõe responsabilidades pelas escolhas que a gente faz, ela é muito significativa, porque ao longo da educação a gente sempre ainda vê, né, uma educação voltada ou para a premiação, né, você premia ou você castiga, né, e a gente vê hoje com todo o conhecimento que a gente tem ao longo de todas as áreas do conhecimento, do comportamento humano, né, educacional, a gente vai vendo que vão se preocupando muito com essa visão mesmo espiritual, ainda que não leve o nome, né, que a gente está, por exemplo, avaliando a vivência em qualquer espaço educativo que a gente antes tinha-se a visão que o mestre, que o professor, ele transmitia, quer dizer, ele transferia o conhecimento, né? Hoje a gente vê uma outra percepção, onde se aproveita a vivência, independente de onde a gente estiver, nessa tarefa, se aproveita muito a vivência daquele grupo que está ali, para essa troca de aprendizado. E a minha grande transformação vem sendo exatamente nesse espaço transformador mesmo, onde a gente está ali mediando o conhecimento, e eu tenho uma admiração profunda porque quem exerce essa tarefa, porque eu sei o quanto que isso abre possibilidades de enxergar a vida numa outra perspectiva, e, consequentemente, a gente ir se libertando de muitos traumas que a gente tem, de muitos medos e muitas inseguranças, né? Obrigado pela contribuição. Aí você me fez lembrar da questão 166 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou em nome da humanidade aos espíritos: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Como? E eles respondem: sofrendo a prova de uma nova existência. Aí vem a letra A. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? E eles respondem: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. Então, como você falou do tema, que gosta do tema reencarnação, aí está. É necessário o contato com a matéria. O desenvolvimento das faculdades, ele se torna efetivo nesse contato com a matéria.
na experiência física, na experiência corporal. Senão, fica só na teoria, lá no plano espiritual, teoria, teoria, teoria. E aí, cadê o exercício? Vai reencarnar, meu filho. Vai lá exercitar. Eurípides, é com você, meu amigo. Muito obrigado, Lelis. O tema central é o começo de uma jornada. O Lelis desenvolveu a primeira parte e nós vamos dar continuidade desenvolvendo a segunda parte. Vamos começar nossa exposição com um trecho do espírito André Luiz, na sua mensagem inicial do livro Nosso Lar, quando ele diz: a vida não cessa, a vida é fonte eterna, e a morte é jogo escuro das ilusões. Ó, caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Esse trecho, caros irmãos e irmãs, de André Luiz, tem tudo a ver com o tema da noite, o começo de uma jornada. Porque em cada reencarnação, iniciamos outra jornada e mais outra até atingirmos nosso objetivo. Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, no capítulo 9, irá nos dizer: na abrangência do conceito reencarnacionista e todo o seu conteúdo de lembranças arquivadas, mas não mortas, a existência atual de cada indivíduo é sempre o somatório daquelas vivências que necessitam de liberação. Muitas vivências do passado reaparecem na existência atual como tendências e aptidões, guiando o self e o ego, que sofrem essas influências à jornada terrena. Segundo Joana de Ângeles, esses conteúdos das nossas existências pretéritas se modelam, se padronizam no inconsciente coletivo, mas se evidenciam, o seu conteúdo no inconsciente pessoal de cada indivíduo, em particular, durante a nossa reencarnação, pois necessitamos de liberação, o que se dá através dos complexos que são os motores de nossa psique. A culpa e o pavor, que têm raízes próximas a partir da vida intrauterina, consciente individual, procedem, quase sempre, de atitudes indignas que foram praticadas em existências transatas, passando ignoradas por todas as pessoas, menos por seu autor, que os transferiu na condição de conflito de uma para outra existência corporal. Da mesma forma que somos assolados pelos conflitos, cuja psicogênese se encontra em existências transatas, as tendências para o bem, o bom, o belo, o santo, têm sua etiologia profunda no passado. Às vezes, surgem a partir mesmo de pessoas humílimas, gênios, heróis e missionários de diversos tipos, que se tornam exemplos de dedicação, de sacrifício em prol da humanidade. Além disso, vale dizer que a proposta da reencarnação vem nos falar sobre as ocorrências dos fenômenos da simpatia, da antipatia, durante a nossa jornada. Nota-se também, como evidência do passado, os indivíduos belicosos que descendem de famílias pacíficas,
assim como os privilegiados pela capacidade de adquirir e multiplicar conhecimentos, com habilidades, expressões de sabedoria e de arte, de tecnologia, cujos antecedentes são ou eram indivíduos analfabetos, grosseiros, rudes. Assim, enfatizamos que, com vistas à sintonia com o divino, com o psiquismo da vida, o inconsciente individual preserva as experiências da atual jornada, enquanto o inconsciente coletivo arquiva as lembranças de todas as vivências pretéritas, né? São as jornadas. E Joana irá nos dizer, no capítulo 9, ainda no item 1, do livro Em Busca da Verdade, os exercícios de meditação, os treinamentos da yoga, as leituras edificantes, com as consequentes fixações e reflexões, a oração bem direcionada e frequente constituem mecanismos seguros de penetração no inconsciente. Uma vez no inconsciente, essas práticas diluem impressões infelizes, podem estimular lembranças honoráveis, enquanto se abrem as comportas do superconsciente, ou seja, do self, para a captação das forças sublimes da paternidade divina. Mas, por enquanto, vive-se mais sob a ação dos fenômenos automáticos, das imposições do inconsciente, sem a ação ativa do ego, com vistas à liberação dos fatores de perturbação, a benefício da lucidez e plenitude do self, da aceitação da sombra, da harmonia do ânima e do ânimos, que irá otorgar-nos rumar em direção da felicidade, que todos nós almejamos e trabalhamos por ela. Vale, por fim, lembrar, com relação a esse item, que a existência do sofrimento se radica nas ações, às vezes, inescrupulosas, praticadas pelo espírito, dando lugar à culpa e, por consequência, aos efeitos morais dela defluentes, né, nos atentados aos códigos de harmonia que vigem no universo. Nós vivemos sob o guante de leis eternas e imutáveis, criadas por Deus, conforme nos fala o Livro dos Espíritos, na questão 715. Daí a importância, caros irmãos, da vontade ativa para o mergulho no inconsciente de cada um de nós. Na impossibilidade de se evitar o mal, porque é um efeito, por não se poder retroceder no tempo, a fim de impedir-lhe a causa, tem-se, pelo menos, o dever de utilizar-lhe a ocorrência em proveito da aprendizagem pessoal. Esse é o objetivo da jornada, da nossa jornada, aproveitar a ocorrência dos conflitos, do sofrimento, como ferramentas no processo de aprendizagem pessoal, a fim de mudar-se o comportamento, de selecionar-se o melhor método para a produção da harmonia e do bem-estar, portanto, da felicidade a que se aspira. Todos nós anelamos e lutamos pela conquista da felicidade. Não estamos aqui para sofrer, na verdade, estamos aqui para construir a nossa felicidade. O sofrimento é consequência dos nossos atos impensados, de vidas transatas, e mesmo nesta vida. Assim, enquanto o inconsciente permaneça ignorada pelo ego, enquanto o ego tentar impor-se ao self, na tormentosa ambição do poder e do prazer, serão liberadas impressões destrutivas, tormentosas, insustentáveis, obstáculos da jornada em curso. É impositivo, primordial para a saúde, a penetração do ser consciente nos arquivos do inconsciente, equipado, no entanto, de entendimento e de valor moral, a fim de auto-enfrentar-se. É o que nos fala Joana de Ângeles, lá ainda no capítulo 9 do livro Em Busca da Verdade. A partir do momento
que o ego, a identidade que sou, se equipar de entendimento e importância do mergulho interior, se apropriar, conquistar o valor moral, ter coragem de auto-enfrentar-se, conquistará a saúde necessária para a eficiência e eficácia nos desafios e empreendimentos, nos intentos da jornada. Evitará, desse modo, o surgimento de conflitos e se mostrará sem máscaras, projetadas para o mundo exterior. A psicologia espírita, utilizando-se do paradigma da imortalidade para explicar o ser real e todas as suas mazelas e grandezas, propõe o esforço bem direcionado pelo bem-fazer, pelo fazer-se bem, na utilização do amor, da compaixão, da benevolência em relação a todos e a si mesmo. É o que nos fala a mentora. Allan Kardec, caros irmãos e irmãs, Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles e outros tantos vultos do Espiritismo nos trouxeram ensinamentos com base na imortalidade da alma, enfatizando a importância da prática do alto amor e do amor pelo outro, de se fazer o bem, de nos autoconhecer, como molas propulsoras e recursos valiosos para a integração do eixo ego-self durante toda a nossa jornada terrena. Feliz, portanto, todo aquele que realiza o melhor em favor de si mesmo e de seu próximo, todo aquele que reparte com prazer, multiplicando os talentos com que foi enriquecido pelo Senhor da vida, que é Deus nosso Pai. É muito difícil, nos diz a mentora, dissociar-se o inconsciente das diferentes manifestações da vida humana, porquanto ele está a ditar de forma poderosa as realizações que constituem os impulsos e atavismos, né? As heranças existenciais. O inconsciente, gente, constitui-se, segundo Joana de Ângeles, nas suas obras, em 2 obras, somente no livro Vida, Desafios e Soluções, de 95% de toda a estrutura da psique. A consciência, só 5%. Daí a grande influência que exerce na consciência, na vida humana, na nossa jornada. O espírito, assim exercendo sua função na condição de inconsciente, é depósito real de todas as experiências, de todas as nossas experiências no larguíssimo trajeto, seja antropológico, sociológico e psicológico. É o herdeiro nos sucessivos empreendimentos das reencarnações. É o grande regente da jornada, o self, o espírito. O ego, por sua vez, participa de todo esse processo, com uma pequena parte da psique que é autoconsciente, que se identifica consigo mesmo. Infelizmente, invariavelmente, o eu, o ego, pensa somente em si, não compreendendo a imensidade do inconsciente, que é o eu total, o self. Vale ressaltar ainda que as manifestações oníricas, né, dos sonhos oferecem conteúdos que necessitam ser interpretados, a fim de facilitarem o desenvolvimento do indivíduo durante a jornada na crosta terrestre. Nós já tivemos uma aula sobre o sono e os sonhos. Aqueles que ainda não viram essa aula, procurem lá no nosso canal no YouTube, né, que vocês vão encontrar na playlist ESD, Série Psicológica, Joana de Ângeles. Mediante, então, gente, as manifestações oníricas e a imaginação ativa, é possível entrar-se no arcabouço dos registros e depósitos do inconsciente, abrindo-lhe as comportas para uma equilibrada liberação, que irá contribuir grandemente para a conduta salutar do indivíduo, proporcionando-lhe uma existência equilibrada. A imaginação ativa, só para explicar, é um método de interação, tá, com o inconsciente que foi reformulado por Jung. Este conceito, gente, se baseia no trabalho de pensamentos, atitudes
e emoções por meio da interação ativa com os diversos personagens que podem ser encontrados nos sonhos, nos nossos sonhos individuais. Então, por meio da imaginação, o indivíduo ele é instigado a questionar e tomar medidas em relação ao que é retratado. Deve-se acrescentar também que, através da concentração, da oração, da meditação, o inconsciente faculta a liberação de várias das impressões que nele jazem, dando origem aos fenômenos anímicos, né, da própria alma. Nos fala a mentora, nesse extraordinário oceano, formidantes forças estão trabalhando, ora em favor, ora contra, que necessita decifrar todos esses enigmas de modo a conseguir sua realização interior quanto exterior. Esse extraordinário oceano que a mentora nos fala, gente, é o que Jung chama de inconsciente coletivo, tá? Que engloba também toda a área. Vocês estão vendo aí no slide a gravura do iceberg, né? A metáfora do iceberg de Freud. Então, esse oceano, esse extraordinário oceano, que é o inconsciente coletivo, ele engloba toda, não só o oceano, mas como toda a parte do iceberg submersa. Tá? Nele se encontram em depósitos, nos fala a mentora, os mitos, as fantasias, as lendas e superstições de todos os povos do passado e do presente. E, no seu mais profundo âmago, nascem ou dormem as personalidades, né, paralelas que são incorporadas às existências individuais atuais, gerando conflitos e transtornos neuróticos pelos desvios em vidas passadas no uso do livre-arbítrio de cada um de nós. Portanto, o objetivo, gente, das interpretações dessas mensagens, conforme o pensamento de Freud e posteriormente de Jung, não é resolver imediatamente os distúrbios de natureza neurótica, e sim utilizar de forma conveniente as suas forças portadoras de energia, de crescimento, de elevação, de conhecimento e de libertação. Então, o grande desafio da existência humana está na capacidade de explorar esse mundo desconhecido, dele retirando todos os potenciais que possam produzir felicidade e autorrealização durante a nossa jornada aqui na crosta terrestre. Mas, infelizmente, vale dizer, os indivíduos normalmente se movimentam na vida em estado quase de sono, sem dar-se conta do que acontece à sua volta, sem conscientizar-se das ocorrências nem dos seus mecanismos. Raramente se detém na reflexão, considerando os objetivos e necessidades da vida em si mesma. Tudo se lhe sucede de maneira automática, fortuitamente, vitimados que se encontram pelos mecanismos fisiológicos em predomínio, até mesmo por ocasião das manifestações de natureza psicológica, o que é, infelizmente, muito lamentável. Mais adiante, a mentora irá nos dizer: a existência humana é uma aprendizagem valiosa, que não pode ser desperdiçada de maneira vulgar ou vivida utopicamente, né? Quimericamente, no qual tudo tem lugar de maneira atemporal, mecânica, destituída de sentido ou de razão. Então, gente, a reencarnação aqui na crosta terrestre, para nós, é uma escola. É uma escola onde o processo ensino-aprendizagem, absorvido desde a infância, nos auxiliará nas etapas posteriores da jornada da reencarnação. A marcha do progresso, do processo de evolução, é ascensional. Nos fala já o Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, né, das leis morais. E o ser deve, a cada dia, armazenar experiências criativas quanto iluminativas que lhe ampliarão o campo de desenvolvimento
levando na direção da sua fatalidade cósmica, que é a liberdade total, a plenitude, conforme nos fala o Livro dos Espíritos, na questão 170, a condição de bem-aventurança, de espírito puro. A evolução, caros irmãos e irmãs, é inexorável. Querendo ou não, nós estamos evoluindo. Enquanto no corpo, naturalmente, sofrerá, né, o indivíduo as consequências positivas e negativas dos seus próprios atos, que são os construtores do seu futuro. O nosso ontem está refletido no nosso aqui e agora. E o nosso aqui, o nosso hoje, refletirá no nosso amanhã. Por isso mesmo, gente, cabe-nos viver conscientemente, despertos para a realidade do existir. Nós não estamos aqui fazendo turismo, não. Nós estamos aqui reencarnados nesse corpo de carne, sofrendo as expiações que a vida nos impõe, como consequência do passado delituoso, para que possamos reparar esses erros. E também sofrendo as provações que a vida se nos impõe, além de contribuir de maneira pequena com a missão perante a família, perante a sociedade onde estamos inseridos. Estamos contribuindo para o progresso do outro e também para o progresso do planeta e para o nosso próprio progresso. Estamos aqui a trabalho, estamos aqui nessa escola, que também é um hospital, para crescermos, para amadurecermos psicologicamente, para evoluirmos. Esse porquê, gente, também a concentração é-nos de valor inestimável por propiciar-nos encontrar-nos com os arquivos que guardamos, que são guardadas as impressões passadas, que geram, né, e que geraram também dificuldades, que geraram problemas no comportamento atual. Então, em um nível mais profundo, poderemos até dizer que a meditação é um instrumento precioso para a autoidentificação. Sobre a meditação também já demos uma aula, fizemos uma exposição no início do ano sobre a importância da meditação. Portanto, ela é um instrumento precioso para a autoidentificação, por facultar-nos alcançar as estruturas mais estratificadas da personalidade. Porque não só através dos sonhos, como também da meditação, nos fala Joana de Ângeles, poderemos entrar em contato com o nosso inconsciente, com a nossa sombra. Por outro lado, não podemos olvidar a oração. Além de lenir os sentimentos, suavizando as nossas aflições, Joana propõe ainda, além da oração, que o desdobramento do espírito, né, através do sonho, nas suas viagens espirituais, nas nossas viagens espirituais, através das quais vamos experimentar sempre maior liberdade, porque estamos sem um corpo físico, poderemos superar as sequelas dos graves conflitos das reencarnações passadas, que estão em depósito no nosso inconsciente. Então, não só através da análise dos símbolos advindos do nosso inconsciente, através dos sonhos, não só através dos complexos da meditação, mas também nos fala Joana, que através do desdobramento, no contato com o mundo espiritual, podemos também ter subsídios para essa mudança comportamental que vai refletir na nossa jornada terrena. Então, esse mergulho consciente nas estruturas do eu total, que é o self, é a essência, o espírito, nos faculta a liberação das imagens conflitantes do nosso passado espiritual e do presente próximo, ensejando a harmonia de que necessitamos para a preservação da nossa saúde holística. E Joana irá nos dizer: enquanto o indivíduo não descobre a realidade do seu inconsciente, pode permanecer na condição de vítima de transtornos neuróticos, que decorrem da fragmentação, do vazio existencial, da falta de sentido psicológico, por identificar apenas uma pequena parte daquilo que denomina como realidade. Nessa condição, o indivíduo pode perceber-se em isolamento, sem direção própria para a solução dos vários problemas que o afligem,
e, com isso, neurotizar-se, né? A neurose, como bem muitos de nós sabemos, é uma doença emocional afetiva e de personalidade acontece quando o sistema nervoso de uma pessoa reage com exagero a uma determinada experiência já vivida. Então, essa queda, gente, emocional faz que desapareça o sentido de religiosidade, porquanto no inconsciente, no nosso inconsciente, é que estariam a presença e o significado de Deus, do Espírito, das percepções em torno da divindade. Ademais, né, além disso, quando o ser demorar-se ignorando as possibilidades do inconsciente, irromperá, tá, as ligações com o seu eu profundo. Não tem como. Se a gente ignora, se a gente tem medo de confrontarmos com o eu profundo, com o nosso inconsciente, vamos continuar no mesmismos, sem o norte mais profundo. E daí será um campo aberto para que nos apeguemos às coisas do dia a dia, ao terra a terra, aos bens materiais. Então, com os mecanismos que o levariam à compreensão de Deus, da alma e da vida imortal, a pessoa fica aí como se fosse levada, né? Deixa a vida me levar, ao invés de levar a vida, baseado no seu conhecimento, no que acredita, baseado nas suas idiosincrasias, no que ele entende, no que ele compreende, no entendimento das leis eternas, no envolvimento social. Então, a autoidentificação do indivíduo, o seu autodescobrimento, gente, permite o conhecimento das necessidades de progresso, ao tempo que desarticula as dificuldades que foram trabalhadas pelas experiências negativas, das existências transatas, cujos resíduos continuam a produzir as distonias no presente. E Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, no capítulo 7, irá nos dizer: somente quando se passa a viver a compreensão da realidade interior, descobrindo-se e conservando-se desperto para a ação do pensamento lógico e consciente, é que se liberam os efeitos danosos do passado e se estabelecem novas normas de conduta para o futuro. O crescimento interior muda a nossa realidade, muda a nossa vida, muda a nossa maneira de encarar a vida. Adquiramos, então, a liberdade para a ação criativa, sem as amarras da culpa, que sempre se estabelece depois de qualquer atitude irregular, de toda ação prejudicial. O ser é manifestação do pensamento divino, todos nós o somos, que nos criou para a vigorosa realização de si mesmo, de nós mesmos. Desse modo, caros irmãos e irmãs, é necessário deixar de ignorar o nosso mundo interior, o nosso inconsciente, mergulhando no âmago de si mesmo e autorrevelando-se, e autorrevelando-nos, sem traumas ou choques, sem ansiedades ou inquietações, em um processo de individuação que deve começar na jornada que vivemos. Somos espíritos eternos, mas a nossa estada aqui na matéria vai acabar logo. Então, vamos aproveitar esse momento da melhor forma possível. Toda essa energia de que é portador o inconsciente pode ser canalizada para a edificação de si mesmo, superação dos medos e perturbações, dos fantasmas do cotidiano, que respondem pela nossa insegurança e pelo nosso desequilíbrio emocional. Então, gente, nessa fase de harmonia, é possível se separar-se o que é bom do que é mal, o justo do arbitrário, identificando os opostos e dando um sentido de perfeito equilíbrio a si mesmo, em identificação com o cosmos. Na fase de harmonia, é a busca da identificação com as leis cósmicas, divinas. Quando estamos nessa fase,
nós vamos entender as leis de Deus, que são eternas e imutáveis, e com essa harmonia teremos discernimentos, ponderação, racionalidade nas tomadas de decisões e nas ações de equilíbrio, para que nós, nessa jornada, realizemos o que anelamos para a nossa evolução. Todos nós temos um objetivo na vida. Todos nós temos sonhos e objetivos, mas para realizá-los, nós temos que ir à refrega, nós temos que ir à luta. Nada cai do céu de mão beijada. Se nós queremos passar num concurso, não podemos ficar deitados numa rede esperando só, acreditando que se pedir, Deus vai nos conceder. Não, a nossa fé tem que ser ativa. Nós temos que ir à refrega, à luta, nós temos que estudar, porque senão não passa não, senão não passamos não. Então, nesse esforço profundo de autoidentificação, o amor deve ser trabalhado, gente, conscientemente. O amor, o auto-amor e também o alo-amor, a fim de desenvolver-se, por fim, do inconsciente para o consciente, para a individuação, que é a nossa autorrealização, é que o ser, que cada um de nós pode harmonizar-se, conquistar a paz e a saúde total. Então, caros irmãos e caríssimos irmãos, era isso que queríamos passar para vocês nesse momento. Eurípides, uma das coisas que eu acho mais significativas dessa reflexão dessa noite é a gente aprender a lidar com o tempo como uma ferramenta de melhoramento nosso. Muitas vezes a gente está diante de alguns projetos, alguns mais longos, como comprar uma casa, comprar um carro. E para esses, eu acho que a gente tem até uma motivação diferente, mas principalmente na área de estudar de alguma coisa, às vezes a gente pensa assim, não, vou fazer determinado curso, mas isso leva 2 anos. E uma coisa que eu aprendi, e eu repito muito para mim, quando eu me dou essa desculpa, é que esse tempo vai passar de qualquer forma. Então, que eu utilize esse tempo a meu favor, né? Realizando um sonho, um desejo, um aprimoramento profissional, seja lá o que for. Tem uma letra do Caetano, que é a Oração ao Tempo, é uma letra belíssima e tem um verso que eu acho que resume bem o estudo de hoje. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 e eu espalhe benefícios. Tempo, 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 tempo. Então, é usar o tempo a nosso favor diante desse conceito de eternidade que a gente tem, porque diante da eternidade, todo o tempo ele é pequeno, né? Eu penso também assim. Então, que a gente utilize esse tempo para se melhorar e, consequentemente, melhorar o ambiente de convívio que a gente tem e irradie, né, essa melhora do mundo que a gente tanto almeja, né? Isso mesmo, Mariana. Boa reflexão com relação ao tempo, né? Nosso estado aqui na matéria é tão rápido, né, gente? Nós vivemos aqui 70, 80, 90, 100 anos, e olhe lá, e desencarnamos, né? E às vezes nós temos momentos não vividos, né? Que chega na segunda etapa da vida, as pessoas ficam frustradas, né? Sentindo vazio existencial, porque não viveram a vida como deveriam. Não aproveitaram o tempo. Eu poderia ter feito isso, ter feito aquilo. Agora já passou, estou velho. Essa pessoa que pensa assim não tem a visão espírita, né? Porque nós sabemos que todo conhecimento jamais se perde, né? Mesmo na madureza. A gente vê nas faculdades aí, a terceira idade, né, fazendo curso, se aprimorando, se especializando. Então, é importante sempre estudarmos, né, aproveitar o nosso tempo enquanto estamos aqui. Carmen? Sim, eu fico encantada assim, com a riqueza de compreensão que a mentora Joana de Ângeles nos traz, né? A partir do momento que ela vai trazendo todo esse ensinamento ligado à psicologia, à psicanálise, né? E como vai fazendo sentido para a gente vários daqueles conceitos que a gente aprendeu dentro da doutrina, mas que a gente não tinha essa visão de uma prática, né, na vida, nos conceitos. Por exemplo, esse sentido, acho que você falou aí da imaginação ativa. Como que a gente tem uma imagem, às vezes, tão negativa da fantasia,
né? Como assim, a fantasia ela é uma possibilidade da gente exteriorizar elementos que estão guardados, né, no nosso íntimo para dar um direcionamento a eles. E a gente tem a imagem da fantasia só como uma mentira. Muitas vezes é a nossa verdade que está ali, e não uma mentira. É uma mentira, às vezes, dentro dos padrões, das regras, né, da sociedade, mas é a nossa verdade que precisa ser trabalhada, precisa ser elaborada. Não é? Como que assim, eu tenho aprendido muito com ela essa compreensão do sentido do inconsciente que está aí aflorando e que a gente não percebia. A importância disso, desse inconsciente que ele está agindo o tempo todo sobre e através de nós. Né? Como que a gente tem que estar aqui ao lado a lado ali com a nossa mente consciente, esse aflorar de acontecimentos desse passado. Né? E como que faz sentido, né? Quando a gente tem as nossas pulsões, a gente tem uma formação, mas a gente tem dentro da gente umas pulsões que a gente não conhecia, e aquilo nos incomoda tanto. Né? Tudo vai adquirindo sentido. Né? Maravilhosa essa oportunidade da gente estar conhecendo com detalhes, né, os sentidos que realmente definem aí a nossa consciência, a nossa inconsciência e todas as possibilidades de reconstrução do nosso passado. Só nos dá esperança, né, Eurípides? Ótimas reflexões, Carmen, com relação a isso aí. Lelis. É comigo agora? Isso. Né? Bom, então, gente, vamos lá. Nós estamos ainda com alguns minutos aqui, mas aproveitando aí a oportunidade de falar um pouquinho mais, essa jornada na qual nos encontramos, alguns de nós só percebemos a relevância, a importância dessa oportunidade já numa idade um tanto avançada. Mas nós temos a oportunidade de alertar os nossos jovens, as nossas crianças, não de uma forma assim intempestiva, inadequada, não, mas com amor, com carinho, conduzindo de forma sutil, suave, as nossas crianças e os nossos jovens. O Dr. Rafael fez um apelo, não foi bem um apelo, foi uma orientação, nos oportunizando essa compreensão, né? Nos dando essa oportunidade do que acabamos de falar, de percebermos essa relevância da jornada e conduzir os jovens, os nossos pares, já adultos, até mais idosos que nós, ou mais adultos, mais amadurecidos, mais jovens, crianças, adolescentes, temos ainda a oportunidade de fazermos isso, começando pelo núcleo familiar. Então, amigos, essa aula de Joana de Ângeles, que nos propiciou esse encontro de reflexões hoje, para mim, pelo menos, e eu acredito que para todos vocês, foi muito rico e que vai repercutir durante os dias que vêm por aí. Então, gente, sem mais delongas, nós vamos nos conduzirmos agora para a prece de encerramento. Primeiro, despertando o nosso coração para aquela atitude de gratidão. Agradecidos estamos, Senhor, por esses momentos sublimes de vibrações cariciosas, suaves, confortadoras, que nos dão esperança, alegria, a alegria da convicção da continuidade da vida após o corpo. Os nossos entes queridos, com quem convivemos ou já convivemos e já partiram, a alegria, a esperança do reencontro e da continuação do processo evolutivo através de
inúmeras oportunidades, novas jornadas, cada vez mais promissoras, proveitosas. Então, por tudo isso, Pai, agradecemos do fundo dos nossos corações. Faça-nos, Senhor, cada vez mais receptivos, lúcidos para os ensinamentos de Jesus. Que a benfeitora Joana de Ângeles encontre em nós a facilidade necessária ou a receptividade necessária para os ensinamentos tão preciosos que temos estudado ao longo desses anos. Possamos, Senhor, através da nossa conduta, da nossa transformação, estimularmos, incentivarmos todos os nossos irmãos a fazerem a reforma íntima, a mudança, a transformação para melhor do que si mesmo, melhor do que éramos ontem e amanhã melhores do que somos hoje. Sempre com esses pensamentos, Senhor, elevamos a Ti o nosso mais profundo sentimento de gratidão, a Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores amigos que dirigem o grupo de assistência espiritual Eurípides Barçanufo e a toda a falange que acompanha a benfeitora Joana de Ângeles, que nos ampare, nos proteja, nos inspire, agora e sempre, e que assim seja.